Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, queridos irmãos e amigos, prazer ter você aqui conosco novamente. Gostaria de, nessa oportunidade, conversar com você acerca de um assunto muito importante, muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo. E quem tem acompanhado os nossos últimos estudos, né, falei recentemente acerca do assunto sobre confiança em Deus. E nessa ocasião agora eu quero falar sobre as promessas de Deus, tá bom? E o tema que eu queria propor para dialogar aqui com você nessa ocasião é: tenha calma, Deus não se esqueceu de suas promessas. Tenha calma, Deus não se esqueceu de suas promessas. Quando pensamos em promessas, sempre vem à nossa mente algumas questões, não é verdade? E eu queria iniciar essa nossa conversa fazendo a seguinte pergunta, né? Quem nunca viveu a expectativa de ver cumprida uma promessa, né? Quem nunca viveu essa expectativa de ver uma promessa cumprida, né? Por exemplo, alguns já devem ter passado por aquela experiência de, nas vésperas aí do seu aniversário, alguém chegar e dizer: olha, no seu aniversário eu vou lhe dar um presente ou lhe dar alguma coisa. Então você fica com aquela expectativa, né, certa ansiedade,
E chega o dia e a pessoa simplesmente ignora, faz de conta que não aconteceu nada, e, enfim, você não recebe aquilo que você esperava, né? Promessa não se cumpre. Ou coisa do tipo, você recebeu uma promessa de trabalho, né? E meio que tá tudo certo e você fica naquela sensação de que logo vão te ligar e você vai poder é, iniciar o seu novo projeto de trabalho e, enfim, a ligação nunca vem e, e você fica frustrado por isso, né? Ou, por exemplo, alguém marcar com você, prometer que vai estar em tal hora, em tal lugar, e você se apressa, corre para chegar na hora, para não fazer a pessoa esperar e você chega e a pessoa simplesmente te faz ficar plantada, né? Ali um tempo enorme e você simplesmente não tem muito o que fazer. Então, sempre que nós somos surpreendidos, né, com essa falta do cumprimento de promessas que são feitas a nós, sempre ou normalmente, né, isso vai desenvolvendo em nosso coração um certo desânimo, frustração e talvez até uma certa revolta, né? A gente vai ficando, talvez aquela ideia do vou ficando meio cansado de estar sempre prometendo, as pessoas me prometendo e não cumprir. E nesse processo, né, como consequência, vai desenvolvendo, desencadeando em nós aquele senso de descrédito, de desconfiança, né? Então, viver nesse contexto social em que as pessoas meio que talvez perderam a vergonha de não honrar com as suas palavras, esse ambiente vai ficando tanto quanto nocivo, né? E exemplos nós teríamos aos montes, né? Como, por exemplo, o político que promete na campanha tal coisa e quando eleito não cumpre, né? Então, vivemos constantemente nos deparando com essas situações, né? Por exemplo, trazendo aqui mais para perto da nossa realidade, o pai que está sempre prometendo para o filho alguma coisa e o filho fica naquela expectativa, hoje meu pai vai fazer o que ele me prometeu e esse dia nunca chega, né? Então coisas do tipo, ou nas relações comerciais, aquele credor que promete pagar uma dívida e marca o dia, de ó, dia tal vou pagar, e esse dia chega, não paga. Então assim, nós estamos cercados, né, dessas situações. Então, viver nesse ambiente tóxico, né, de constantes quebras de acordo, muitas vezes nos faz até de certo modo céticos, né? Ficamos meio que céticos, achando que as pessoas, nós já olhamos para as pessoas com certa desconfiança, né? Então, é, isso é muito isso é muito nocivo às relações pessoais, às relações interpessoais, né? Queridos irmãos, eu pensando nessa situação, né? Apenas aqui, até fiz aqui a anotação, né? É por isso que os cartórios existem, né? É por isso que os cartórios existem, para estar homologando os acordos, né? Que infelizmente as pessoas muitas vezes têm muita facilidade para quebrar os acordos. Então, uma coisa aqui importante que eu coloquei aqui é o seguinte: como nós, né, como eu e você, Deus também ele faz promessas. Interessante isso, né? Então, como eu e você, Deus também faz promessas. Agora, diferente de nós, seres humanos, a brutal e total diferença entre nós e Deus é que Deus ele cumpre fielmente todas as suas promessas. Isso, por si só, já deveria ser motivo mais que suficiente para
vivermos uma vida, de certa forma, mais tranquila. Saber que Deus, ele não é como homem, como ser humano, que falha, que descumpre os seus acordos. Não, Deus, ele cumpre os seus acordos, suas promessas. Quando a gente vai para as Escrituras, nós vemos ali, a partir de Gênesis capítulo 3, verso 15, né, a primeira grande promessa de Deus aos homens, que trata acerca daquela promessa de Deus, dizendo que haveria de enviar por meio do descendente, um descendente da mulher, né, que haveria de vir para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, julgar o mal, julgar o pecado. E a partir dali nós vemos Deus totalmente envolvido em cumprir essa promessa. E juntamente com essa vieram muitas outras, né? Ali logo após o dilúvio, então Deus ele faz aliança com Noé, né? Afirmando categoricamente que nunca mais haveria de julgar o mundo, destruindo a vida com água, né? Então isso é uma promessa de Deus. E essa promessa, ela, de fato, Deus tem honrado, né? Apesar das muitas catástrofes que nós já vivenciamos nos anos recentes, anos anteriores, agora recentes, né? Tsunamis e coisas do tipo, mas na proporção do dilúvio, nunca Deus permitiu tal coisa, né? Ou Deus realizou tal coisa. Então, irmãos, pensando nessa perspectiva de Deus sendo fiel em não se esquecer e não deixar de cumprir as suas promessas, então, quando nós chegamos ali no capítulo 12 de Gênesis capítulo 12, então Deus, ele vai pegar essa promessa lá de Gênesis 3,15, ele então vai começar a trabalhar essa promessa de uma forma mais dinâmica, né? A partir de um homem, então Deus, ele, um plano maior, então Deus vai afunilando isso até chegar no âmago, no clímax, que é de fato o Messias, o descendente da mulher, ok? Então lá em Gênesis capítulo 12, Deus ele chama um homem, Abraão, né? E Deus então faz uma aliança, uma promessa para Abraão, que a partir dele ele haveria de ter uma numerosa descendência e haveria de herdar uma terra, né? Uma terra para ser a possessão da sua descendência. E Deus, lá no capítulo 15, Deus faz essa aliança com Abraão, né? Capítulo 15 ali dos versos 12 até o verso 20. Então Deus faz essa aliança quando Deus, de modo incondicional, né? Deus, ele faz essa aliança com Abraão. Então, só para a gente pontuar um pouco aqui a questão do tempo, então esse chamado de Abraão foi ali por volta do ano 2200 antes de Cristo. E Abraão, de fato, ele não viu o cumprimento pleno de tudo que Deus havia lhe prometido. A geração de Abraão e nem as gerações futuras, próximas, também não viram. O que não significa que Deus tenha se esquecido ou mudado o plano, de maneira nenhuma. Simplesmente Deus, ele trabalha na velocidade que ele mesmo estabeleceu, tá? Isso é uma coisa que nós precisamos sempre entender, ter muito claro em nossa mente, que Deus trabalha no tempo dele e não no nosso tempo. Por isso que nós vivemos muitas vezes ansiosos, nós vivemos muitas vezes preocupados, angustiados, porque nós estamos querendo que Deus
se amolde à nossa realidade, o que não vai acontecer. Somos nós que temos que nos adequar ao projeto de Deus e não Deus à nossa realidade, tá? E aí, nesse intercurso, a partir de Abraão, ali por volta do ano 2200 a.C., Deus ele vai honrando aquilo que prometeu, né? Abraão tem um filho, o filho da promessa, Isaque, e aí vem como consequência Jacó, nós chegamos até José, né? Desse meio tempo, se passam aí mais ou menos 300 anos, né? Até a chegada de José, algo em torno de 300 anos. Então nós já estamos ali por volta do ano 1900 antes de Cristo, tá? E aí, irmãos, quando nós chegamos em José, aquela promessa que Deus fez para Abraão, inclusive essa promessa que Deus fez para Abraão, lá no capítulo 12 mesmo, que é o chamado de Abraão, no verso 40, Deus havia informado para Abraão o seguinte: olha, a tua posteridade, as tuas gerações futuras haverão de se tornar escravos por 400 anos, né? E Abraão ouviu aquilo, talvez no momento não entendeu como é que aquilo ia ser possível, até porque nem filhos ele tinha, né? Mas enfim, Deus informou para ele que aquilo ia acontecer. E que de fato aconteceu, nós sabemos muito bem que aconteceu. Então, ali por volta do ano 1900, nós já estamos na geração de José. Lembrando que José, por volta dos 17 anos, José ele foi vendido pelos seus irmãos para um povo chamados Amalequitas, e esses Amalequitas revenderam José para um homem no Egito chamado Potifar. E aí, meus irmãos, a vida de José sofre, ele vive situações que vão do alto a baixo, né? E José chega no Egito, ele chega a parar no fundo de uma prisão, e depois Deus faz uma reviravolta na vida de José, e José então ele é condecorado, ele é nomeado governador do Egito, depois de interpretar os sonhos de Faraó, né? Aquele sonho das espigas cheias e mirradas, e depois das vacas gordas e magras. Então, representando 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Quando chega o momento, quando dá-se início àquele período de fome sobre a terra, a família de José, que havia ficado na terra de Canaã, essa família, ela busca o Egito, ou melhor, vai ao Egito em busca de comida, né, de alimento. E então quando há o reencontro de José com seus irmãos, com a sua família, né? Resumindo a história, José ele traz a sua família para o Egito, seu pai, seus irmãos, as famílias dos seus irmãos, e ali eles se instalam, né? Só que acontece que José morre, e aquele faraó que foi bondoso, generoso com José, ele também morre, ele passa, né? E vem um outro faraó em seu lugar. E a partir daí começa a se cumprir o que Deus já havia dito para Abraão, que a sua descendência seria escrava. Passa-se mais uma leva de tempo, 430 anos, mais ou menos, e o povo hebreu, então, ele é duramente castigado e escravizado pelos egípcios, ao ponto desse povo rogar, suplicar a Deus por livramento. É quando vem Moisés, e aí nós já estamos ali por volta do ano 1500
antes de Cristo, né? Então Moisés ele é levantado por Deus para ser o libertador dos hebreus. E Deus então, com braço forte, livra o seu povo do Egito, né, das garras de Faraó e dos egípcios. E aí, meus irmãos, o que é que a gente, até aqui, o que é que a gente pode ver? Deus trabalhando, né, mesmo quando as coisas parecem não estarem andando de conformidade com o que parece ser ideal, né, mas Deus está trabalhando. E quando nós chegamos ali em Êxodo capítulo 12, e chegamos ali no momento em que, de fato, depois da 10ª praga, Faraó realmente não tem muito nem mais o que fazer, então ele resolve, de fato, libertar o povo. Deus ele faz algo extraordinário, né? Ele move o coração dos egípcios para darem aos hebreus tudo aquilo que eles possuíam. Então os hebreus eles despojam os egípcios e saem do Egito levando os seus bens. Está lá em Êxodo capítulo 12, versos 35 e 36. E aí, meus irmãos, a partir daí, essa geração, esse povo vai presenciar milagres e coisas extraordinárias uma após outra, uma atrás da outra, tá? Deus ele confirmando seu poder, sua misericórdia, sua bondade a esse povo. Esse povo caminha pelo deserto, esse povo presencia o milagre do mar ser aberto e eles passarem a pé seco pelo meio do mar. Logo depois vem o exército de Faraó, que Faraó havia colocado para ir ao encalço deles e trazê-los de volta. Mas Deus faz o exército perecer no meio do mar, logo após a travessia do povo. Mais à frente, esse povo é alimentado diariamente pelo maná que vem do céu, como orvalho pela manhã. Esse povo, a sua sede resolvido o problema, né, da sede do povo, Deus fazendo brotar água de rocha. Então são muitas as coisas que Deus faz no meio do povo. E depois de algum tempo caminhando pelo deserto, esse povo ele chega de frente à fronteira da terra. Então aquela promessa lá de Gênesis capítulo 12 vai se cumprir ou pelo menos iria se cumprir nesse momento, né? Quando o povo chega na fronteira da terra e está, vamos dizer, a um passo para entrar na terra. E aí, meus irmãos, o que que aqui nós podemos ver? Podemos ver o seguinte: Moisés ele convoca os chefes das tribos e envia para fazer a observação da terra 12 homens, né? 12 homens para fazer essa observação. E esse texto está lá em Números capítulo 13. Eu queria que você, por gentileza, só passasse lá para a gente dar uma olhadinha, que diz o seguinte, Números capítulo 13, a partir do verso 1, os primeiros versos desse capítulo diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Então Moisés ele manda esses homens para espiar, para fazer aquele raio-x, né, da terra. Mas antes de continuar, só para contar aqui uma ilustração,
para familiarizar um pouco com essa situação, tem uma história que diz o seguinte: é que um certo empresário do ramo de calçados, ele querendo expandir os seus negócios, ele chama dois dos seus melhores vendedores e manda para esse lugar, um outro país, nas Índias, né? E aí, esses homens são mandados com a seguinte missão: olha, vocês vão lá, observem como que é o mercado e tragam informações para depois então a gente ver como que vamos proceder. Então, o primeiro vendedor ele vai até lá o lugar na Índia e chegando lá, depois de alguns dias, ele fica meio desanimado. Ele entra em contato aqui com seu chefe e diz: olha, chefe, sinceramente, não estou muito animado com esse lugar aqui não. E ele pergunta: mas por quê? Rapaz, aqui não vai dar negócio não, porque a cultura do povo é não usar calçados. Da criança ao idoso, todo mundo anda descalço. É da cultura do povo. A gente não vai ter muito o que fazer aqui. Então, é melhor procurarmos outro lugar para investir. Bom, aqui uns 2, 3 dias, o segundo vendedor entra em contato e simplesmente ele diz: chefe, eu não sei como que nós vamos dar conta de vender tanto sapato aqui, porque a empresa vai ter que contratar mais funcionários, nós vamos ter que comprar mais maquinários, porque aqui o mercado é completamente virgem. Não vamos ter concorrência aqui. Da criança ao idoso, todo mundo precisa de sapato. Eu, sinceramente, eu acho que nunca vendemos tanto sapato como vamos vender aqui. Então, por que eu contei essa história? Para mostrar para você que muitas vezes um problema ele é tratado a partir do ponto de vista em que ele é observado, né? Então, quando nós chegamos aqui, nesse capítulo 13, então Moisés manda esses 12 homens irem até a terra fazer essa averiguação e eles retornam com um relatório. Então vamos lá para o verso 25 do capítulo 13 de Números, que diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés. Esse detalhe é interessante, né? Se fosse hoje, era só um WhatsApp, né? Já resolvia tudo. É a história lá que eu contei, né? Eles, de lá mesmo, do local, eles entraram em contato aí com o chefe. No caso aqui, não tinha rede social, então eles tinham que caminhar e voltar para falar tudo pessoalmente. Então caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe contas a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Num primeiro momento, eles foram e viram que a terra era uma terra boa, produtiva, maravilhosa. Então, assim, eles constataram uma coisa que já havia sido dito, que a terra era uma terra boa que manda leite e mel. Então, assim, eles não viram nenhuma novidade. Não foi algo novo para eles. Mas, olha o que acontece. Versos 28 e 29. O povo, a terra é boa, a terra é maravilhosa. Mas aí no verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E aqui eu acredito ser a chave do insucesso, do problema. Como assim o povo dessa terra é poderoso? Seria talvez a pergunta que eles deveriam ter feito para si naquele momento, né? Porque veja bem, poderoso o povo dessa terra ou daquela terra
olhando para o passado deles, ainda quando estavam no Egito, e vendo Deus agir, lá já naquele momento das pragas, uma após outra, aí depois saem do Egito, veem Deus abrir o mar, veem Deus fazer brotar alimento vindo do céu, brotando ali como orvalho pela manhã, vendo Deus fazer sair água de rocha, de pedra. Como assim esse povo era poderoso? Você nota que eles estão criando um problema onde não existe. Ah, pastor, mas aquele povo, o senhor não pode negar que de fato ele era um povo que tinha um exército forte, que eram, militarmente muito bem preparados. Sim. E por acaso eles estavam sozinhos, abandonados, caminhando ali como errantes? Eles não estavam sendo dirigidos por Deus para estarem ali? Você nota que a questão não é ignorar um problema, mas a questão é como eu vou lidar com esse problema. É isso que, onde eu estou querendo nos levar a pensar. Eu não estou dizendo que não há um problema, que aqui nesse momento, nesse caso, não havia uma situação a ser administrada. Mas como que eles lidaram com essa situação? Então veja que nesse momento, essa fala, esse relato, esse parecer, ele vem como uma bomba nos ouvidos e na mente do povo inteiro. Olha o que diz aqui, verso 28. Aí quando a gente chega no verso 30, Caleb, que era um dos que tinham ido, ele diz assim, verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, ou seja, ei, peraí ainda, como assim o povo é poderoso? Quer dizer que nós vamos ficar aqui e não vamos continuar seguindo em frente? Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, vocês esqueceram que há alguém que está à nossa frente, pelejando por nós? Ou por acaso vocês ignoram o fato de que nós estamos aqui porque foi Deus quem nos tirou do Egito e está nos trazendo até aqui? Tenham calma. Vamos adiante. Vamos seguir em frente. Verso 31 diz, porém, olhe só, porém, os homens que com ele quem? Caleb, né? Que com ele tinham subido, disseram, não Caleb, espera ainda, nós não vamos fazer isso. Por quê? Não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Vocês estão entendendo aqui? Nesse momento, eles simplesmente deletaram, apagaram da memória tudo que Deus já tinha feito por eles. E se apegaram só pelo que ouviram desses 10 espias. Foram 12 que foram, mas 10 compraram uma ideia e só Josué e Caleb foram divergentes dessa ideia daqueles 10. Meus irmãos, o resultado disso é que o povo comprou a ideia desses 10 homens e, por causa disso, o povo inteiro, passou a se insurgir contra Deus, ou seja, se levantar contra Deus. Olha o que nós lemos no capítulo 14, já passando para o capítulo 14. Então, aqui no capítulo 14, nós lemos assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, ou em voz alta. E o povo chorou aquela noite.
todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Já imaginou? Quer dizer que agora, mesmo depois de terem visto 1000 evidências do poder, da graça, da bondade de Deus, mesmo tendo visto tudo isso, era melhor voltar para o Egito e ser escravo no Egito. Você percebe como Satanás, ele trabalha para desconstruir, desfazer toda a obra do Espírito Santo em nossa vida? Irmãos, muitas vezes surge uma situação diante de nós e Satanás pega essa situação que não necessariamente deixe de ser uma coisa importante a ser observada, né? E olhando agora mesmo para a nossa realidade, nós estamos aí diante desse problema, né? Desse vírus, desse mal invisível. Aí Satanás, ele usa isso, ou pode estar usando, né? Ele pode estar usando isso para fazer desmoronar em nosso coração tudo aquilo que o Espírito Santo realizou em nós. Nossa fé, nossa convicção, nossa esperança em Cristo, nas promessas do Senhor. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles simplesmente, é como se eles tivessem apagado da mente deles, da memória deles, tudo que Deus fez, e estão dizendo agora: rapaz, era melhor voltar e ser escravo no Egito. Sabe, é algo insano, impensado tal coisa. Mas, infelizmente, é o que Satanás faz. E aí, meus irmãos, a consequência disso é que Deus, ele se aborreceu, ele se irou justamente, de forma justa, contra essa geração inteira. E Deus, ele promove um castigo, Deus, ele decide um castigo para aquele povo, um castigo irreversível, ou seja, que não tinha mais, não foi mais, Deus não voltou atrás. A palavra é essa, né? Então vamos aqui seguir no texto, aqui do capítulo 14, e diz aqui, né, capítulo 14, o seguinte: Moisés, ele intercede pelo povo, né, diante de Deus, mas aí Moisés pede perdão pelo povo, leva o povo à presença de Deus, né? Aqui no capítulo 14, diz assim, a partir do verso 17, Números 14, verso 17, diz assim: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça. Isso Moisés falando para Deus. Como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Moisés disse: Senhor, perdoa esse povo, perdoa. Olha o que Deus diz a partir do verso 20. Tornou-lhe o Senhor, ou seja, Deus responde a Moisés: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Ou seja, Deus perdoa o povo. Porém, verso 21, porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor,
nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, note isso aqui, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Então aquele povo que viu a glória do Senhor, que viu os prodígios do Senhor, Deus diz, eu vou perdoar, mas tem uma coisa, esse povo não vai mais ver a terra que eu prometi dar à posteridade de Abraão. Não será essa geração. Aquela geração estava pronta para ser a geração premiada, para ver e herdar a terra. Mas simplesmente eles lançaram mão, jogaram para o alto, fizeram pouco caso dessa maravilhosa promessa. E Deus diz, eu perdoo. Eu perdoo. Mas verso 23 do capítulo 14. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Ou seja, verá a terra. E aí, meus irmãos, quem entrou na terra? Aquela geração todinha, de 20 anos para cima, Deus fez perecer no deserto. Todinha. Sem exceção. Exceto Josué e Caleb. E Deus diz aqui. Mais à frente nós lemos o seguinte. Lá no verso 33, a partir do 32, diz assim: Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Deus falando. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número de dias, eles ficaram quantos dias lá espiando? 40 dias. Aí Deus diz, segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Ou seja, por cada dia, o castigo ia ser ficar peregrinando um ano no deserto, até que aquela geração inteira perecesse. Ok? Representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Irmãos, às vezes nós temos, infelizmente, a tendência de querer abusar do Senhor, da graça, da misericórdia, da bondade. Deus, ele é longânimo e assaz benigno, como diz lá no Salmo 103, que Deus é longânimo e assaz benigno, ou seja, que a benignidade, a bondade de Deus, ela é de uma extensão que muitas vezes nós nem conseguimos imaginar. Mas Deus, ele tem tempo para tudo. E há momentos em que Deus, ele interrompe o curso da sua bondade. E a gente sabe disso de forma muito perfeita. Por exemplo, nós estamos vivendo o período da graça de Deus, onde Deus, ele está com as portas abertas para receber o pecador. Mas vai chegar um momento que essa porta vai fechar. E aqui a porta fechou para essa geração. Ok? E aí, meus irmãos, somente Josué e Caleb, Josué e Caleb foram salvos, foram livres desse castigo e herdaram a terra. Meus irmãos, eu quero aqui conversar com você dizendo o seguinte. Nesse momento de crise, pense comigo aqui, nesse momento de crise, que vozes têm reverberado
com maior influência sobre você? Hã? Nesse momento de crise, que vozes têm reverberado com maior influência sobre você? Você tem se deixado levar mais por aquelas vozes que promovem o medo, o pânico, o pavor? Ou você tem dado mais ouvidos àquelas vozes que têm dito para você: tenha calma, eu estou contigo, a voz do Espírito Santo, a voz da palavra de Deus? É muito importante você ter isso, pensar nisso, trazer isso à sua lembrança. Veja que esse povo aqui, o que é que ele fez? Simplesmente eles se esqueceram, eles apagaram da sua memória tudo que Deus já tinha feito por eles e chegaram ao ponto de meio que jogar na cara de Deus, dizendo assim: foi para isso que você nos trouxe para cá? Para a gente perecer aqui ao fio da espada, nesse deserto, nossas mulheres, nossas crianças? Então desse jeito era melhor ter ficado escravo no Egito. Se era bom ficar no Egito como escravo, e por que rogaram a Deus? Eu estou aqui já sendo bem contundente mesmo. Então, que vozes têm reverberado, ecoado na sua mente nesses dias de crise? Por isso, meus irmãos, nós precisamos desses momentos abrir os nossos olhos e buscar ver o que Deus já tem feito por nós. Não é o que Ele está fazendo agora, mas o que Ele tem feito ao longo da nossa própria vida. Quantas coisas maravilhosas Deus já tem feito em nossas vidas. E aí, resumindo, o resultado disso é que esse povo, ele chega, depois de cumprido esse prazo desse castigo, onde a geração dos que tinham 20 anos para cima, eles pereceram no deserto. Apenas para deixar isso bem claro, eu quero só para a gente ir para o livro de Deuteronômio, mas aqui, Números 14, versos 29 e 30 diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurardes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Os únicos dois daquela geração de 20 anos para cima que entraram na terra. Ok? Então, quando a gente vai para o livro de Deuteronômio, aí você começa a entender o motivo pelo qual o livro de Deuteronômio foi escrito. Aquela geração que chegou na porta para herdar a terra, foi castigada e pereceu no deserto. Então aquelas crianças, aqueles adolescentes, filhos daquela geração de adultos, eles não tinham visto muitas das coisas que Deus fez, ainda mesmo no Egito, porque muitos destes nasceram no deserto, e não ouviram, não tiveram essa base. Então o livro de Deuteronômio, esse livro é a segunda lei nesse sentido, que é o significado de Deuteronômio, segunda lei, ou seja, a repetição da lei. É quando Moisés ele vai repetir toda a lei, justamente para que essa nova geração pudesse se inteirar da lei de Deus. Então, quando a gente vai lá para o final de Deuteronômio, já perto do final da vida de Moisés, antes de Moisés passar de fato o bastão, o comando da nação para Josué, então
As últimas palavras de Moisés aqui no capítulo 31, nós lemos assim. Eu queria ler com você os 8 primeiros versículos de Deuteronômio, capítulo 31, que diz: Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. Moisés também não ia entrar na terra, como castigo de Deus, né? Porque Moisés descumpriu uma ordem do Senhor. Deus disse para ele tocar a rocha e ele feriu a rocha, né? E ali, por causa dessa atitude de Moisés, está lá em Números capítulo 20, por causa dessa atitude de Moisés, ele também foi julgado por Deus e não haveria de entrar na terra. Você vê, até Moisés, ele sofreu pela desobediência, né? Verso 3 diz: O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Aí vem versos 6 a 8 que eu quero destacar. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui nós chegamos diante de um momento crucial na história desse povo. Eles estavam de novo repetindo o mesmo momento lá de Números 13, né? Só que 40 anos depois. Então, lá em Números 13, a geração desses, a geração dos pais desses aqui que estavam aqui agora em Deuteronômio 31, eles tiveram a chance de entrar na terra, de herdar a terra. Só que eles jogaram tudo isso por terra. Aqui nós estamos diante da segunda chance. E aí? Será que eles iam cometer o mesmo erro? No caso aqui não, né? Aqui não. Josué até lá, quando entra no capítulo 2 de Josué manda 2 espias lá verificar a terra, mas é apenas para saber como realmente as coisas estão. Mas o plano de ir e entrar não ia ser o pessimismo, se porventura eles trouxessem alguma palavra de pessimismo, que ia fazê-los mudar o plano de ir e entrar lá, não. Eles só queriam apenas ter informações para saber como agir, mas que eles iam entrar, eles iam entrar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que infelizmente parece que às vezes a gente não aprende com os erros cometidos no passado, né? A gente errou e continua nos mesmos erros, né? O que ainda é mais grave diante de Deus, aos olhos de Deus. Mas eu quero aqui apresentar então esses 3 aspectos importantes para se conquistar vitórias com base nas promessas do Senhor, né?
Aqui no verso 6, nós vemos então um conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus? Sede fortes e corajosos. Irmãos, a vida é difícil? A vida é difícil. Há momentos em que parece que nós não vamos suportar, resistir. Às vezes isso é possível acontecer. Mas o conselho de Deus é: seja forte, seja corajoso. Lembre-se do seu passado, daquilo que Deus já fez por você. Então, esse é o conselho de Deus: seja forte, seja corajoso. Vem depois, então, o encorajamento de Deus. Então, Deus dá um conselho, depois ele traz uma palavra de encorajamento. No verso 6 ele diz: não temais, nem vos atemorizeis. Não temais, nem vos atemorizeis. Lembra lá daquela primeira geração, a geração anterior? Foram lá, viram o povo e voltaram dizendo: aquele povo é muito poderoso. Eles são mais poderosos do que nós. E ali foi a chave da derrota, né? A chave da derrota. Então, o encorajamento de Deus é isso: não tema, não temais, não temas. Olha só, o nosso Deus é quem está nos dizendo isso. E hoje nós não podemos nos acovardar diante das dificuldades que se levantam contra nós nos dias atuais, né? Nós precisamos lembrar que o Deus que foi poderoso naquele tempo é o mesmo Deus que é poderoso hoje. Nosso Deus não mudou. Nosso Deus é o mesmo sempre. E nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. E por fim, vem a promessa, né? Então Deus dá um conselho, Deus encoraja e logo depois ele vem e traz a promessa. Qual é a promessa? Verso 6. A promessa é: porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. A promessa é: eu estou com vocês. Não vos deixará, nem vos desamparará. Então o Senhor está dizendo: olha, vocês não estão só. Mesmo quando vocês olharem ao redor e parecer não ter ninguém ao lado para lutar por vocês, mas lembre-se, eu estou com vocês, né? Por que nós podemos olhar ao nosso redor e talvez olhar e ver que parece não ter ninguém ao nosso lado? Porque olha o que diz o versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de vós, ou adiante de ti. Nós não, muitas vezes, vemos ninguém ao nosso redor porque o nosso general está à frente, abrindo caminho para a gente. Meus irmãos, é por isso que o tema é este. Tenha calma, tenha calma. Deus não se esqueceu das suas promessas. Pode parecer que nós estamos aqui, usando expressões do nosso linguajar popular, estamos no mato sem cachorro, sem saber para onde, quem dá ouvidos, o que fazer, a quem recorrer, mas espera ainda. E Deus? Ele deixou de ser poderoso? Deixou de ser fiel? Deixou de ser amigo nas horas de dificuldade? E aí eu volto àquela aplicação que eu fiz. Que vozes você tem permitido reverberar em seus ouvidos? Quais são as vozes que trazem mais peso para você nesse momento? As vozes daqueles que são pessimistas, que negam que Deus é quem pode resolver esse problema para a gente? Aqueles que se apoiam somente em elementos humanos? Espera ainda, e Deus? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para você aqui, nessa oportunidade. E a minha grande expectativa é que Deus, de fato, opere em nossos corações, né? Nos fazendo crer
confiar e descansar nessas verdades, tá certo? Então, essa é a promessa de Deus aqui. O Senhor está conosco, o Senhor é poderoso, o Senhor é quem vai adiante de nós. Nós só precisamos confiar nele. E não há nada nem ninguém mais poderoso do que Deus. Nada nem ninguém mais poderoso do que Deus. Então, que Deus nos abençoe ricamente, e que pela sua graça e bondade Ele faça o nosso coração e a nossa alma descansar em suas promessas. Que Deus nos abençoe. Um abraço e que nosso Deus possa confortar o nosso coração e a nossa alma.